ANP4, aula 2, questões 4, 5 e 6. Então, vamos começar aqui a questão 4. Então, aqui fala de uma forma de calcular a altura aproximada que uma criança terá quando adulta. Então, você vai prever a altura dessa criança através de um cálculo matemático. E para isso é usada a altura do pai e da mãe. Então, se você souber a altura do pai e da mãe, dá para fazer esse cálculo aproximado. Então, um detalhe é que se a criança for menino, você vai somar no resultado obtido 6,5. E se a criança for menina, você vai subtrair do resultado, você vai subtrair 6,5 centímetros. Então, resumindo, você vai somar as alturas do pai e da mãe, depois vai dividir por 2, daí vai ver se a criança é uma menina ou um menino. Então, depois de somar a altura do pai e da mãe e dividir por 2, você vai ter um resultado. Logo após isso, se a criança for menina, você subtrai 6,5 centímetros desse resultado. Se não, se a criança for menino, você soma 6,5 centímetros desse resultado. Então, vamos ver um exemplo aqui. Então, aqui, uma menina cujo pai mede 1,80 m e a mãe 1,60 m. Qual será a altura aproximada dessa menina quando ela for adulta? Então, a primeira coisa é somar as alturas do pai com a altura da mãe e dividir por 2. Então, 1,80 mais 1,60. Então, tem que alinhar as vírgulas. Então, aqui dá 0, 8 com 6, 14. Vai 1. 1 com 1, 3. Vírgula debaixo de vírgula. Então, deu 3,40. Então, agora que nós somamos as alturas, vamos dividir por 2. Então, 3,40 dividido por 2. Então, 3,40 dividido por 2. Então, vamos colocar uma vírgula e completar com duas casas aqui com 2 zeros. Então, agora vamos esquecer as vírgulas. Então, seria 340 dividido por 200. E quantas vezes o 200 cabe no 340? Se você pegar 2 vezes 200, já passou, porque vai dar 400. Então, 200 vezes 1 dá 200. Subtraindo vai sobrar 140. Agora 140 não dá para dividir por 200. Você vai acrescentar um zero, colocar vírgula. Agora o 200, quantas vezes cabe no 1400? Então 200 vezes 1 dá 200, vezes 2, 400, vezes 3 dá 600, vezes 4 dá 800, só ir somando mais 200. Então, vezes 5, 800, mais 200 dá 1000, vezes 6, 200 vezes 6 dá 1.200, 200 vezes 7 dá 1.400. Então, 200 vezes 7 dá 1.400.
1.400 menos 1.400 dá 0. Então, o resultado aqui deu 1,7. Quer dizer que o 3,4 dividido por 2 é 1,7, que é o cálculo que a gente tinha inicialmente. Então, inicialmente a gente tinha o 3,4 dividido por 2. Ou 3,40 dividido por 2, que é a mesma coisa. Do 1,7. E 40 dividido por 2 deu 1,7. Vamos colocar 1,70, que aqui é a altura. 1,70. Esse zero no final não altera o valor. Porque 1,7 e 1,70 é 1,70 m de qualquer forma. Então aqui ainda falta uma coisa. Então nós somamos as alturas. Depois dividimos as alturas por 2, deu 1,70. Agora nós temos que... Aqui é uma menina, então tem que subtrair 6,5 cm. Então 6,5 cm aqui está em metros, o 1,70 aqui é metros. Nós temos que subtrair os 6,5 cm, só que escrito como metros. Então 6,5 cm escrito como metros é 0,065. Então 1,70 menos 0,065. Completa com o zero aqui. Então aqui 0 menos 5 não dá. 0 menos 6 não dá, tem que emprestar do 7. Vai ficar 6. Aqui ia ficar 10, mas tem que emprestar para o vizinho lá, ficar 9. E aqui fica 10. Então 10 menos 5, 5. 9 menos 6, 3. 6 menos 0, 6. E aqui 1 menos 0 dá 1. Vírgula debaixo de vírgula. Então deu 1,635. Isso aqui está em metro. Então vamos arredondar esse último número aqui, ó. Então aqui é 5. Nós vamos jogar 1 a mais nesse. Então de 5 para cima você aumenta 1 no anterior, que é a esquerda. Então vai ficar 1,64. Nós vamos arredondar 1,635, arredondando fica 1,64. Então a altura aproximada dessa menina aí quando ela for adulta vai ser de 1,64 m. Então essa vai ser a altura aproximada dessa menina aí. 1,64 m, ou 1,64 metro. Você pode notar que essa altura ela fica entre a altura do pai e a altura da mãe. Então a menina é mais alta que a mãe e mais baixa que o pai. Exemplo 2. Então agora é um menino. Então qual que será a altura aproximada desse menino? Sabendo que o pai dele tem 2 metros de altura. A mãe tem 1,70 m. Então vamos calcular qual que vai ser a altura aproximada desse menino quando ele for adulto.
Então, o mesmo cálculo, somar a altura do pai, que é 2 metros, com a altura da mãe, que é 1,70, vírgula debaixo de vírgula, 0,723. Então, 3,70, ou seja, 3,70 m a soma das alturas do pai e da mãe. Agora tem que dividir por 2. Sempre é dividido por 2, você soma as alturas dividido por 2. Então, 3,70 dividido por 2. Então, vamos completar aqui, colocar a vírgula e completar com 2 zeros, porque tem 2 casas depois da vírgula. Então, agora esquece a vírgula. 370 dividido por 200. Então, 200 vezes 2 dá 400. Daí já passou o 370, não pode. Então, tem que ser 200 vezes 1. 200 vezes 1 dá 200. 370 menos 200. Então, sobra 0,71, sobra 170. 170 não dá para dividir por 200, coloca um zero, fica 1.700. Se acrescentou um zero aqui, tem que colocar vírgula. Agora 200 vezes quanto que vai dar próximo de 1.700. Então 200 vezes 1, vezes 2, dá 400, vezes 3, 600. 200 vezes 4, 800. 200 vezes 5 dá 1.000. 200 vezes 6 dá 1.200. 200 vezes 7 dá 1.400. 200 vezes 8, 1.600. 200 vezes 9, 1.800, daí passou. Então, 200 vezes 8, 1.600. 1.700 menos 1.600. Sobra 100. Então, 100 não dá para dividir por 200. Então, vamos acrescentar mais um zero. 1.000 dividido por 200 agora. Então, 200 vezes 5 dá 1.000. Então, 200 vezes 5 dá 1.000. 1.000 menos 1.000 resta 0, acabou a conta. Então, o resultado é 1,85, que é o resultado do 3,70 dividido por 2. Então, 3,70 dividido por 2 é 1,85, que aqui é metros. Então, 1,85 metros. Então, 1,85 metros é a soma das alturas do pai e da mãe dividido por 2. E agora a gente pega o 1,85. Então vamos só escrever que a gente fez a divisão aqui. A gente dividiu 3,70 por 2, deu 1,85. Agora, como é menino, então nós vamos somar mais 6,5 cm. Vai ficar 1,85 mais 6,5 cm, que a gente deve escrever 0,065, porque essas duas medidas aqui estão em metros. Você não pode colocar uma medida sendo metro e a outra sendo centímetro. Tem que ser na mesma unidade.
Nós estamos somando aqui 1,85 m com 0,065 metros, que no fundo é 6,5 cm. Então, completo com 0. 0 mais 5 dá 5. 5 mais 6 dá 11, vai 1. 8 com 1 dá 9. 1 com 0 dá 1. Então deu 1,915. Também vamos arredondar. Então esse último algarismo aqui, o número aqui 5, nós vamos arredondar o da esquerda. Então se esse último for 5 ou mais, a gente aumenta o da esquerda em 1 unidade. Então esse vai passar para 2. Se aqui fosse menor que 5, 4 para baixo, né? 4, 3, 2, 1, 0. Esse aqui permaneceria o mesmo. Mas como aqui é 5, nós vamos aumentar para 2. Então vai ficar 1,92. Então esse menino vai ter aproximadamente 1,92 m. Essa é a medida aproximada da altura desse menino. Nós estamos calculando antes de saber qual que é a altura dele, que ele ainda é uma criança, né? Mas já dá para prever isso. Então, resumindo aqui de novo, para calcular a altura aproximada de uma criança, quando ela for adulta, você vai somar as alturas do pai e da mãe, pegar o resultado, dividir por 2, depois, se for menino, você soma 0,065, se for menina, você subtrai 0,065. Vamos para a questão 5. A situação da pandemia tende a agravar desigualdades estruturais existentes, entre as quais os gêneros e raça. A destinação de uma parcela da renda básica de R$ 1.200 para as famílias chefiadas por mulheres sem cônjuge e com filhos se baseia no fato de que essa composição familiar é extremamente vulnerável à situação de pobreza. Então, que está falando do auxílio emergencial da pandemia, aqui no caso para mulheres que são chefes de família, né, que não têm um marido e que têm filhos. Então, para essas mulheres, para essas famílias, o auxílio emergencial foi de R$ 1.200, enquanto para as famílias necessitadas que tinha o homem como chefe da família, foi de R$ 600. Então, exemplo 1. Então, imagina uma família chefiada por mulher composta por 4 pessoas. O equivalente a quantos reais por pessoa o auxílio mencionado no texto representa? Então, se a família é chefiada por mulher, então o auxílio que ela recebeu foi de R$ 1.200. Então, se tinha 4 pessoas na família, quanto que cada pessoa vai receber aí, se a gente considerar que vai ser dividido igualmente, então é de R$ 1.200 dividido por 4. Então, 1 não dá, pego 12. 4 vezes 3 dá 12. 12 menos 12 dá 0. Sobraram 2 zeros, acrescenta no resultado. Então, é o equivalente a R$ 300 por pessoa. Então, essa família aí que é chefiada por mulher recebeu um auxílio de R$ 1.200. Tem 4 pessoas na família. Se for dividir igualmente, tem
Um total de R$ 300 por pessoa. O exemplo 2. Em uma certa cidade há 45 famílias chefiadas por mulheres. Quantos reais deverão ser destinados apenas a essas famílias no total? Então, quanto que o governo vai gastar só com essas 45 famílias? Todas elas são chefiadas por mulheres. Então, o auxílio para cada família dessas é de R$ 1.200. Então, é 45 vezes 1.200. Então, vamos fazer 45 vezes 1.200. Vamos deslocar esses dois zeros. Sempre que tiver zero no final do número, né, você vai deslocar para facilitar a conta. Então vai ficar 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2, 4, 8, mais um 9. Desloca uma casa para a esquerda. 1 vezes 5 dá 5. 1 vezes 4 dá 4. Então agora soma 0, 14, vai 1, 540, mas tem que acrescentar esses dois zeros agora. Então deu um total de 54 mil. Então, o total destinado a essas famílias chefiadas por mulheres nessa cidade aí foi de R$ 54 mil. R$ 54 mil. Se fossem todas as famílias chefiadas por homem, daí seria só auxílio de R$ 600, seria metade disso. Então, seria R$ 27 mil. Questão 6. Uma pesquisa do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, concluiu que em 2016, em um total de 69 milhões de domicílios particulares permanentes no Brasil, apenas 3% não possuía televisor. O total de televisores dos domicílios que possuíam televisor foi de 103 milhões de televisores, sendo que 63% destes eram de tela fina e 37% era de tubo. Vamos fazer um exemplo aqui. Então, quanto é 5%? 69, no caso aqui é 69 milhões. Aqui no texto ele fala de 69 milhões de domicílios. No caso, só 3% que não tinha televisor em casa. Então, aqui como exemplo, vamos calcular 15%. Então, 5%, quanto que dá o 5% de 69? Então, como é que calcula 5% de 69? Então, multiplica 69 por 5, depois divide por 100. Então, porcentagem sempre divide por 100. Então, aqui não dá para cancelar zeros, então tem que multiplicar 69 por 5. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 6, 30. Mais 4, 34. Então, 345. Divide por 100.
A divisão por 100 é só colocar a vírgula, 2 casas para a esquerda, a partir do último número da direita. Se o número já tiver vírgula, você desloca 2 casas para a esquerda. Então, 345 dividido por 100. Pela regrinha, vamos deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Quando não aparece a vírgula é porque ela está no final do número. Então é 345,0 aqui, você poderia colocar quantos zeros quisesse, que seria o número 345 da mesma forma. Então 345, a vírgula fica no final, a gente não coloca no caso. Então se você deslocar ela 2 casas para a esquerda, ela vai ser colocada bem aqui. Então 2 casas para a esquerda. Então 345 dividido por 100, usando essa regrinha de colocar a vírgula 2 casas para a esquerda, o resultado é automático assim mesmo. Então dividir por 100, só deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Vamos fazer a divisão aqui só para confirmar aqui. Então fazendo a divisão aqui, 345 dividido por 100. Agora fazendo a divisão aqui na chave, só para confirmar o resultado lá, se a regrinha deu certo. Então, 345 por 100 cabe 3 vezes. Então, 3 vezes 100 dá 300. 345 menos 300 sobra 45. 45 não dá divisão por 100, acrescenta um zero. Acrescentou o zero, coloca uma vírgula. Quantas vezes o 100 cabe no 450 agora? Então 100 vezes 4 dá 400. 100 vezes 4 dá 400. 450 menos 400 sobra 500. Novamente precisa colocar um zero, porque 50 não dá para dividir por 100. Agora é 500 dividido por 100. Então 100 vezes 5 dá 500. Então, aí acabou a conta, sobrou zero. Aqui sobrou zero. Então o resultado realmente é 3,45. Como a gente fez automaticamente aqui, apenas deslocando a vírgula 2 casas para a esquerda. Então aqui é um exemplo de como que a gente vai calcular lá na questão. Então lá na questão precisa calcular 3% de 69. Aí no caso 69 é milhões. Então aqui no caso a resposta é 3,45 milhões. Pode ser lido também como 3.450.000. Então, aqui outro exemplo. Quantos eram os televisores de tubo? Então, lá na questão, 37% dos televisores eram de tubo. O restante lá que vai precisar ser calculado é o 63% de 103 milhões. Aqui como exemplo vamos fazer o 37% de 103 milhões. Então 103 milhões,
37%, multiplica então por 37, divide por 100. 103 vezes 37. 7 vezes 3, 21, vai 2. 7 vezes 0, 0, mais 2, 2. 7 vezes 1, 7. Desloca uma casa para a esquerda. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. Aqui dá 1, 9 com 2, 11. Vai 1, 7 com 8, mais 0 dá 8. 3. 3.811. 3.811, falta dividir por 100. Aí vamos usar só a regrinha, não vamos armar a conta da divisão por 100. Então, dividir por 100 é só deslocar a vírgula duas casas para a esquerda. Então, 3.811. Então, a vírgula está aqui no final, porque a gente não colocou, porque não é necessário. Mas a vírgula fica aqui no final. Então, 3.811,0, tanto faz. Então, se a vírgula está aqui no final, nós vamos deslocar duas casas para a esquerda. Ela vem aqui. Então, o resultado é 38,11. Então, aqui no caso é milhões. É milhões porque o 103 aqui é milhões. Então, 37%, que é o 37 dividido por 100. Então, nós calculamos 37% de 103, deu 38,11 milhões. Esse é o número de televisores de tubo, do total ali de 103 milhões. Então lá na apostila vai ser muito parecido, só que serão 63% de 103 milhões. Então basta multiplicar e dividir por 100. E na divisão por 100 usa a regrinha de deslocar a vírgula duas casas para a esquerda para ficar mais automático. Então agora é só tentar fazer as questões da apostila. Qualquer dúvida, pode ir perguntando, a gente vai tirando as dúvidas.